fecundação homóloga in vitro é moralmente ilícita? A resposta a esta questão depende estritamente dos princípios que acabamos de recordar. Não é possível ignorar, é certo, as legítimas aspirações dos esposos estéreis. Para alguns, o recurso ao FIVET homólogo parece como o único meio de obter um filho desejado sinceramente. Pergunta-se se em tais situações a globalidade da vida conjugal não baste para assegurar a adequada dignidade da procriação humana. Reconhece-se que o FIVET certamente não pode suprir a ausência das relações conjugais e não pode ser preferido aos atos específicos da união conjugal, considerados os riscos que se podem verificar para o filho e os incômodos do processo. Mas pergunta-se, na impossibilidade de remediar de outro modo a esterilidade, que é causa de sofrimento, se a fecundidade homóloga in vitro não possa constituir um auxílio, quando não uma terapia, pelo que poder-se-ia admitir a sua liceidade moral. O desejo de um filho, ou pelo menos a disponibilidade para transmitir a vida, é um requisito necessário do ponto de vista moral para uma procriação humana responsável. Mas esta boa intenção não é suficiente para dar um juízo moral positivo acerca da fecundação in vitro entre os esposos. O processo do FIVET deve ser julgado em si mesmo e não pode tomar emprestada sua qualificação moral definitiva nem do conjunto da vida conjugal na qual ele se inscreve, nem dos atos conjugais que o possam preceder ou seguir. Já foi recordado como nas circunstâncias em que habitualmente é praticado, o FIVET implica a destruição de seres humanos, fato esse contrário à já mencionada doutrina sobre a iliciedade do aborto. Mas mesmo no caso em que se tomassem todas as cautelas para evitar a morte dos embriões humanos, o FIVET homólogo efetua a dissociação dos gestos que, pelo ato conjugal, são destinados à fecundação humana. A natureza mesma do FIVET homólogo, portanto, deverá também ser considerada, abstraindo-se o liame com o aborto provocado. O FIVET homólogo realiza-se fora do corpo dos cônjuges, mediante gestos de terceiros, cuja competência e atividade técnica determinam o sucesso da intervenção. Ele entrega a vida e a identidade do embrião ao poder dos médicos e dos biólogos, e instaura um domínio da técnica sobre a origem e o destino da pessoa humana. Uma tal relação de domínio é, em si, contrária à dignidade e à igualdade que deve ser comum a pais e filhos. A concepção in vitro é o resultado da ação técnica que preside a fecundação. Ela não é nem obtida de fato, nem pretendida positivamente como a expressão e o fruto de um ato específico da união conjugal. Por isso, no FIVET homólogo, embora considerado no contexto das relações conjugais de fato existentes, a geração da pessoa humana é objetivamente privada da sua perfeição própria, isto é, a de ser o termo e o fruto de um ato conjugal no qual os esposos possam fazer-se cooperadores de Deus para o dom da vida a uma nova pessoa. Essas razões permitem compreender por que o ato de amor conjugal é considerado no ensinamento da Igreja como o único lugar digno da procriação humana. Pelas mesmas razões, o assim chamado caso simples, isto é, um processo de FIVET homólogo que seja livre de qualquer compromisso com a prática abortiva da destruição de embriões e com a masturbação, permanece uma técnica moralmente ilícita, porque priva a procriação humana da dignidade que lhe é própria e connatural. É certo que o FIVET homólogo não é agravado por toda aquela negatividade ética que se encontra na procriação extraconjugal. A família e o matrimônio continuam a constituir o âmbito do nascimento e da educação dos filhos. Todavia, em conformidade com a doutrina tradicional relativa aos bens do matrimônio e à dignidade da pessoa, a Igreja permanece contrária, do ponto de vista moral, à fecundação homóloga in vitro. Esta é, em si mesma, ilícita e contrária à dignidade da procriação e da união conjugal,
mesmo quando se tomam todas as providências para evitar a morte do embrião humano. Embora não podendo ser aprovada a modalidade em que é obtida a concepção humana no FIVD, toda criança que vem ao mundo deverá, em qualquer caso, ser acolhida como um dom vivo da bondade divina e deverá ser educada com amor.